Glória a Deus. Essa é a minha primeira mensagem do ano de 2024. Um ano que eu acredito que o Senhor vai nos direcionar, vai nos abençoar. É um ano de missões na nossa igreja. É um ano onde nós queremos ensinar vocês e que o Senhor nos instrua a fazer discípulos do Senhor. Sabe, quando nós sabemos que um cristão está maduro, sabe quando você sabe que você chegou à maturidade da vida cristã? Não fala maturidade, mas o início, porque nós estamos aprendendo e amadurecendo cada dia mais, né? Nós vamos crescendo dia após dia, mas é como um crescimento. Um bebê, quando ele nasce, a mãe vai amamentando, ele vai crescendo, ele vai lá. Esses dias eu estava olhando o Azaf já está colocando camisa sozinho, né? Então ele chegou lá, ele pegou a camisa, olhou, papai é de colada, aí eu mostrei para ele o lado que era, aí ele começou a pôr, a manga ficou aqui, a outra aqui, ele caçando a manga, mas ajeitou, conseguiu colocar a camisa. Eu falei assim, os meninos estão crescendo. E assim, a maturidade da caminhada cristã, quando nós, discipuladores, entendemos que alguém está crescendo, que alguém está passando de um nível para o outro, é quando esse irmão começa também a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você coloca no seu coração, ou que você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo para uma outra pessoa, é sinal que você está cada dia mais amadurecendo o Senhor, está entregando aquilo que Deus te deu. Então, porque o filho, ele só recebe, mas quando ele começa a crescer, ele começa a entregar também, ele começa a participar também da obra da casa. Quando você começou a trabalhar, não sei se na sua casa foi assim ou não, mas normalmente o filho começa a ajudar, não é isso? Começou a trabalhar, olha, a internet é sua, você é o que mais usa a internet. Começou a trabalhar, olha, nós vamos dividir a conta de água e de luz aqui agora, porque você vai dar um alívio para o papai, para a mamãe, porque você começou a trabalhar. Nós que somos filhos crentes, nós nem precisamos pedir, amém ou não, gente? O pai e a mãe nem precisa pedir. Nós que somos filhos crentes aqui, que servem ao Senhor, o pai e a mãe já sabe que o filho começou a trabalhar, ele vai ajudar em casa, né? Então assim, nós aqui é tranquilo, né? Então se ninguém ensinou isso, então estou te ensinando agora. A gente que trabalha, que somos crentes no Senhor, nós ajudamos a nossa casa, nós ajudamos nossos pais a manter a nossa casa. É assim no reino de Deus. Quanto a maturidade vai chegando, nós vamos pregando e falando de Jesus para as outras pessoas. Então assim, nesse ano de crescimento, nós queremos ensinar você a viver o Evangelho do Senhor puro e verdadeiro. É um ano de missão, é um ano onde você vai aprender a viver aquilo que Deus tem para você. Hoje nós estamos começando uma nova série chamada Uma Vida com Propósito. Não vou falar sobre aquele livro de Rick Warren, como é que fala? É isso mesmo, né? Não é? Vocês não conhecem esse livro, não, irmãos? É um dos melhores livros que tem, eles falam que é muito bom. Rick Warren tem Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. São livros bons que você pode ler aí, né? E que vai te agregar muito valor. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o livro de Esther, Uma Vida com Propósito. São 8 capítulos que você vai poder ler na sua casa. Eu vou pedir para você ler, né, durante 5 cultos. Serão 5 domingos que nós vamos falar sobre o livro de Esther. Óbvio, pegar o tema de uma mensagem e compartilhar e irmos estudando, linkando com alguns outros textos da palavra. Mas nós vamos estudar muito sobre o livro da rainha Esther. Eu costumo dizer, e Deus falou muito comigo sobre a questão, sempre pensa nisso: um rei, um discípulo, um discipulador e um demônio, que é Amã, que quer sempre parar o povo de Deus. Diga assim comigo: um rei, um discípulo, um discipulador e um demônio. Isso aí tem na vida de todo mundo, irmão. Era para ter um rei,
um discípulo, um discipulador e um demônio. Na maioria das vezes, quando a gente não conhece Jesus, só tem o demônio, aí fica ruim. Quando a gente está no mundo, nós já somos do maligno. Maligno já nos tem. Mas quando nós entramos no caminho do Senhor, nós entendemos que nós temos um rei, somos discípulos, temos um discipulador, e quando chega a maturidade, também discipulamos. O primeiro tema dessa palavra nessa noite é descobrindo o propósito na adversidade. Talvez, irmãos, o que eu vou dizer para você aqui é básico, você já aprendeu. Talvez você nunca ouviu falar o que eu vou dizer isso, e glória a Deus, vai ser a primeira vez, mas se você está na igreja, você vai ouvir isso muito do que eu vou dizer hoje aqui, né? Então eu quero contar aquela historinha que eu conto aqui sempre quando eu vou pregar uma coisa básica. Um dia, eles reclamaram para o pastor que o pastor só prega o básico. Pastor, mas só prega o básico. Você só prega o básico, só prega o básico. Aí ele fez o questionamento, né, para os irmãos e falou assim: irmãos, o que você come na sua casa durante a semana? Arroz, feijão, uma salada, uma carne, o básico, uma verdura, coloca uma vitamina a mais ali, outra aqui. E o que você come no domingo? Não, no domingo a gente come. Quem come lasanha todo dia, irmão? Samara fez uma top lá em casa hoje. Quem come lasanha todo dia? Quem come picanha todo dia aqui? Quem come caviar todo dia aqui? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Nunca vi. Mas a nossa vida diária são de coisas simples. E nas coisas simples, todos os dias, nós somos alimentados. As esposas fazem coisas simples para os maridos fazem coisas simples para as esposas e são alimentados. De vez em quando tem algo mais parrudo. Então, irmãos, hoje é algo simples, mas aqui é o alimento que nós precisamos. Para vocês entenderem o contexto um pouquinho, né? Capítulo 1, tudo começa lá com o rei Xerxes. Ele dá uma festa ali de 180 dias, chama todo mundo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Esther, né? Deixa aberto aí. E ele chama todo mundo para mostrar o seu reino, essas coisas, tudo que tem. E no mostrar essas coisas, ele vai para uma festa de 7 dias. No final dessa festa de 7 dias, ele quer apresentar a sua esposa, a rainha Vasti. E ele vai apresentar a rainha, porém a rainha está dando um banquete para as mulheres, que do outro lado. Só que ele queria mostrar a Vasti para o povo. E Vasti falou assim: não vou. Eu não quero aparecer, né? E ele fica muito bravo. E ele pede um conselho aos seus conselheiros. Ele fala assim: olha, o que eu faço agora? Minha esposa não veio, me envergonhou, diz não para mim. Aí os conselheiros dele dizem: olha, imagina o que vai acontecer no seu reinado se as mulheres copiar o que a rainha fez. A rainha não deu um bom exemplo, não obedecendo a ordem do seu marido ao chamar ela para estar na presença dele. Todas as mulheres vão fazer a mesma coisa com os maridos. Nós aconselhamos que você a deixe. E nisso, o rei Xerxes fala assim: olha, a partir de hoje, rainha Vasti não é mais a rainha. Ela foi destronada do seu trono, porque ela deu mau exemplo, ela não me respeitou e ela vai embora. E nisso acontece, né, a entrada de várias mulheres para ser a nova esposa do rei, a nova rainha. Então ele chama várias garotas, várias jovens, das mais bonitas, para passar um tempo do palácio sendo tratado com óleo, com aromas ali, para apresentar diante do rei. Aí aparece Esther, ou Radassa. Aí aparece a Esther indo para esse momento de tratamento. E nesse momento de tratamento, ali ela conhece o rei se apaixona por ela e é uma das mais bonitas ali, e o rei se agrada dela. A história é assim. Se você começar a ler o livro da Rainha Esther na sua casa, você não vai querer parar. É uma história boa de ler, é algo que vai te chamando para dentro, é algo que você vai falar assim: o que vai acontecer agora, o que vai acontecer? Dá para fazer novela tranquilo,
né? Tranquilinho, foi fácil para a Record fazer. O Esther. Tem Esther na Record? Não sei, tem Esther, Rainha Esther? Não sei, eu não acompanho não. Tem Esther. Então foi fácil, tô falando a verdade. Então foi fácil, né, segundo a Escritura, para a Record fazer o que propôs o livro de Esther. Meus irmãos, quem é Esther? Esther é uma jovem que não foi criada pelos seus pais. Quando muito jovem, quando muito criança, seus pais morrem. Quem vai criar Esther é seu primo, Mardoqueu, né? Ou, vou repetir aqui, Mordecai, dependendo da tradução da sua Bíblia, mas é o mesmo cara. Começa a criar ela e começa a ensinar ela os princípios judeus, o princípio do povo judeu, e começa a instruir ela e começa a ensinar os caminhos para ela. E nesse tempo ela é chamada a ir ao palácio, e ela começa a ser ali, né, direcionada a se tornar rainha. Eu te faço uma pergunta, irmãos: quantos de nós aqui passamos por dificuldade? Quantos de nós passamos por problemas na nossa adolescência ou na nossa juventude? Ou talvez estamos passando por algum problema, ou talvez estamos em dificuldade. Você imagina uma jovem criada pelo primo, nem pelos avós, nem pelos tios, mas morava de favor. Uma jovem que talvez ali, se não fosse esse homem, estaria perdida, desiludida. Se eu perguntar para vocês aqui quais são as nossas histórias, irmãos, cada um tem a sua história. Algumas nós vamos sorrir, outras nós vamos chorar. Histórias de abandono, histórias de abuso, histórias de pai que deixa o filho e vai embora, a mãe tem que criar o filho sozinho. A vida não é fácil para ninguém. A vida é desafiadora. Alguns respondem de uma forma, outros respondem de outra. Alguns sem Deus, de fato, sem conhecer o mundo, ele pega a sua história, por pior que é, e transforma na melhor, segundo o mundo. Ganha dinheiro, conquista tudo. A gente vê vários homens assim, várias histórias de homens que quebraram 10, 15 vezes e cresceram. Se eu não me engano, o dono da Honda, é isso que aconteceu com ele. Quando ele criou as primeiras motinhas lá e foi fazendo, quebrou, e acho que foi a bomba de Hiroshima mesmo. Sei lá, pegou lá o lugar deles, se arrebentou com tudo. Reconstruiu de novo, começou de novo. E assim vai. Tem várias histórias. Mas uma coisa eu quero dizer para cada um de nós aqui nessa noite, irmãos: Deus está cuidando de cada história da nossa vida. Deus sabe o dia que você nasceu, Deus sabe aonde você nasceu, Deus sabe tudo que você tem passado para chegar até aqui. Deus sabe todas as adversidades, irmãos. Deus sabe todos os choros, Deus sabe tudo. Assim como sabia da rainha Esther, assim como sabia dos processos, das dores, do sofrimento. Eu não quero ler esse texto, nós não vamos ler essa série, nós não vamos ler versículo a versículo, porque é um livro histórico, então a gente não precisa ler, tem essências para a gente tirar desse livro, mas não tem por que a gente ler. Mas a gente vai contando os pedacinhos das histórias, e Deus chama Esther para ser rainha. Uma menina que foi destituída de seus pais por morte, a Bíblia não conta pelo quê, mas com certeza deve ter sido. Uma menina que foi criada sozinha pelo seu primo, Deus chama para salvar o seu povo. Uma menina que não tinha ninguém se torna a rainha que vai salvar o povo de Deus. É muito forte, irmãos.
C.S. Lewis vai dizer que as criaturas nascem, todas as criaturas nascem com desejos que possam ser supridos. O peixe precisa nadar, então ele tem esse desejo suprido. O homem precisa respirar, então ele tem esse desejo suprido. O bebê tem fome, então Deus dá o leite para o bebê que tem fome. O patinho que precisa de uma lagoa perto, Deus vai dar para o pato nadar. Pato, galinha que acompanha pato morre afogado, porque não é para nadar galinha. Galinha é para ciscar. Galinha não tem desejo de nadar. Galinha vai ciscar. Mas gente, pato, a mão do pato é para nadar. Então, gente, a gente vai vendo. O homem tem desejos, na carne aí, os hormônios do homem, e tem como aliviar esses desejos, depois de casado, óbvio, segundo a vontade do Senhor. Antes é pecado, não pode. A Bíblia diz, que todo desejo que o homem quer pode ser suprido na terra, acontece, mas tem um desejo que o homem não pode suprir, que é o desejo de estar na eternidade. Esse o homem não consegue. Tudo que é espiritual, a única pessoa que pode suprir na vida de homem, isso é Deus. Eclesiastes capítulo 11 diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, descobrindo o propósito no meio da nossa diversidade, o que eu quero dizer para vocês aqui é algo bem simples, mas que se tiver guardado no meu e no seu coração, isso muda a nossa história, isso muda como nós vamos viver. A gente não precisa ficar olhando o outro, a gente não precisa ficar desejando o que o outro tem, porque nós entendemos o que Deus tem para nós. Efésios capítulo 1, versículo 11, por favor, filho. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus, que fez todas as coisas do céu, segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor do quê? Da sua glória. Irmãos, o primeiro propósito que eu e você precisamos descobrir para o que nós somos feitos, o propósito do qual nós somos feitos é para a glória de Deus. Deus te chamou para o Evangelho, Deus te chamou para estar com Ele por causa da glória dEle. Imagina, o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo com seus atos. Irmão, você pode dar cesta básica para os outros, você pode fazer campanha da fraternidade, campanha da caridade, campanha de 12 marmitex por dia. Não salva a si mesmo, porque o único que pode salvar o homem é Deus. Então Deus os criou para louvor da sua glória. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim do homem? Qual é o fim do homem? Para que o homem foi criado? Se perguntar para você, se o seu amigo falar assim: para que você nasceu? Quem sabe responder por que você nasceu? A resposta é: o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre. Romanos 11, 36. Abre para mim, filho. Deu certo lá? Romanos 11, 36. Isso. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. O propósito do homem é glorificar a Deus em todas as coisas. Efésios 1, 6. 5 e 6. Achou aí?
1, 5, 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu no amado. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para estar com Ele. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Irmãos, responde para mim com sinceridade no seu coração. Sinceridade. Quando fizer essa pergunta para você, qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Qual é a coisa que nós pensamos de primeiro? Qual é a coisa que nós pensamos de primeiro? Nós pensamos no status da nossa vida, é verdade ou não? Não, o propósito da minha vida é ser médico. O propósito da minha vida é ser carpinteiro. O propósito da minha vida é ser varredor de rua. O propósito da minha vida é ser pedreiro. O propósito da minha vida é ser pastor. Irmãos, isso não é o propósito da nossa vida. Isso não é o propósito para o qual Deus nos chamou. Isso é o meio do qual Deus nos chamou para glorificar o seu nome. Ser médico é o meio que Deus te chamou para glorificar o nome dele. Ser pastor é o meio que Deus me chamou para glorificar o nome dele. Ser pedreiro, carpinteiro, mecânico, vendedor é o meio do qual Deus nos chamou para glorificar o nome dele. Não é isso que Deus nos chamou para ser. Como estão entendendo isso? A sua profissão não é o seu propósito de vida. Porque o dia que você colocar a sua profissão como seu propósito de vida, Deus não é mais importante. Os negócios que você faz não é mais importante. O produto que você entrega não é mais tão importante, porque eu posso passar a perna ali, eu quero é dinheiro. Deus nos escolheu para ser filhos dele, com um propósito de glorificar ele todos os dias. Irmãos, sabe qual é o grande problema nosso? É que nós olhamos para Deus como dono de todo ouro, toda prata, Rei dos reis, Senhor dos senhores, milionário, trilionário, e achamos que Deus é obrigado a nos dar todas as coisas boas dessa terra. Nós achamos que Deus é obrigado a nos sustentar com o melhor dessa terra. De fato, a Bíblia diz, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, seguir os seus mandamentos, tudo certinho, Salmos, ele diz, vocês comerão o melhor dessa terra. Eu não estou falando isso não, irmão, amém ou não? Deus pode te dar o melhor dessa terra, Deus quer te dar o melhor dessa terra, Deus pode te dar, Deus pode te levar a lugares. Mas eu quero dizer que isso não é o propósito da nossa vida. Mas nós somos criados e nós fomos ensinados na igreja, é de que eu venho para a igreja para me ganhar coisas. Eu venho para a igreja para me dar bem, porque de fato Deus é rico, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Não, irmão, você não veio para a igreja para ficar rico. Você vai para a igreja porque Jesus te salvou, Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje você vai glorificar a Deus. Por isso que na maioria das vezes nós descobrimos os nossos propósitos no meio da adversidade, porque no meio da adversidade, quem somos nós? No meio da morte, no meio da doença, no meio do sofrimento, no meio da onde a gente não consegue dar um passo a mais, nós não enxergamos nada. Quem é o homem diante das coisas ruins? Quem é o homem diante da dor? Quem é o homem diante do sofrimento? Nada, pó da terra.
pó da terra. Por isso que é no meio da dor, por isso que é no meio da tristeza que Deus levanta rainhas, que Deus levanta reis. Por isso que é no meio da dificuldade que Deus te levanta para um propósito que vai glorificar o nome dEle. Por isso que é no meio do momento da sua vida que você não está vendo um nada na sua frente, que você está passando por um problema, que Deus te chama à oração, que Deus te chama ao jejum, que Deus te chama a uma busca incessante, para que quando você se levante, Deus é glorificado através da sua vida. Sabe, irmãos? Não é pelo fato de sermos filhos de Deus que teremos tudo. Quantos filhos de Deus viverão nessa terra e não saberão, estou falando de coisa barata, hein? O gosto de uma picanha. Quantos filhos de Deus que viverão nessa terra e não saberão o que é ir ali no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo conhecer, para nós somos aqui, conhecer uma praia. Quantos? É muitos, irmãos. Quantos filhos de Deus morreram sem ter o seu próprio carro? Quantos homens e mulheres de Deus andaram nessa terra e talvez sonharam, mas não alcançaram? O próprio livro de Hebreus vai dizer isso para nós. Homens que o mundo não era digno, que sonharam ver o que a gente viu, que sonharam ver Jesus Cristo, que sonharam, que deram testemunho de fé, mas não alcançou a promessa do qual nós vivemos hoje. Então, se tem uma coisa que Deus chamou a igreja para ser e para andar e para viver, essa coisa é viver para a glória de Deus. Irmãos, não queiram viver o Evangelho para não glorificar a Deus. Não queiram andar com o Senhor Jesus para não glorificar a Deus. Quantos lembram no Sermão do Monte, quando Jesus veio nos ensinar, Jesus disse assim: olha, se você quiser entrar nesse negócio, é igual um construtor quando vai construir uma casa. Ele faz a conta. Ele faz a conta para saber se vai dar conta, para saber se ele vai conseguir alcançar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Se Deus trouxe você para esse lugar, se Deus está te chamando para esse lugar, é porque Ele vai te capacitar a cada dia mais para glorificar o nome dEle. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que a sua força vem do Senhor. É que a sua força vem de Deus. O que eu quero mostrar para você hoje é que no meio da adversidade, Deus está cuidando da sua vida. No meio do choro, no meio da tristeza, no meio da angústia, no meio da solidão, Deus está cuidando da sua vida e Deus quer te levantar. Só que tem processo, tem desafio, tem dia após dia, porque é no meio da adversidade que você consegue seu propósito. O que você tem que fazer é decidir andar com Deus. O que você tem que fazer é entender que esse é o melhor caminho que um homem pode trilhar, é a melhor história que um homem pode trilhar, não a história de ser um crente bem-sucedido, porque quantos crentes bem-sucedidos nós conhecemos, mas crentes que não dão glória a Deus, não glorifica a Deus. Não, irmãos. Sabe, descobrir o seu propósito no meio da adversidade é dizer para Deus: Senhor, é aqui, é na intimidade, é no sofrimento, é nas alianças,
Quantos de nós, sozinhos em nossos quartos ou nas nossas orações, fazemos alianças com Deus? Na diversidade, descobrimos o nosso propósito. Sabe? Esther, capítulo 4. Abre aí comigo. Tá antes de Salmos, Jó, Esther. Esther, Jó, Salmos. Eu amo esse texto. Esther, capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, vamos ler a resposta de Esther para vocês poderem entender? Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Versículo 6. Esther manda esse homem ir falar com Mardoqueu, porque Mardoqueu rapou a cabeça, está sentado lá de frente do portão, que queria chamar a atenção. Então o versículo 6 fala assim, olha, Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorando misericórdia e interceder a favor do seu povo. Versículo 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu e disse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que aproxime-se do rei no pátio interior, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, irmãos, Esther estava quase um ano já ali, mais ou menos, no palácio, já tinha entrado algumas vezes na presença do rei, e existe esse problema, e Esther quer, capar o pé, como é que fala? Zarpar do negócio lá, pulei da garupa, problema dos outros. Esther queria fugir. Pergunta o que está acontecendo, Mardoqueu fala assim, vai na presença do rei. Ela fala assim, não vou não, que eu vou morrer. Se eu entrar na presença do rei, eu vou morrer. Eu não quero entrar na presença do rei. É melhor todo mundo morrer do que eu. Deixa o meu povo morrer. Quando eu ficar vivo, tá bom. E assim vai. Versículo 12, olha a resposta que Mardoqueu dá para ela. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento como este, que você chegou à posição de rainha? Aí Esther acorda para a vida, né? E fala assim, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, para mim esse é o texto mais forte do livro de Esther, porque ali está a decisão da vida da Esther, está a decisão da vida de um povo. Esther podia falar assim: Mardoqueu, não entro, o problema é seu, se vire, que Deus levante outro.
Não é? Sim, ele falou assim que Deus vai livrar outro, então que Deus lhe livre outro, que Deus levante outro. Eu não sou para isso não. Aí Esther entende a palavra, entende o seu chamado e fala assim: eu vou entrar. O propósito central da vida de cada cristão hoje, o propósito de vida da nossa igreja, da igreja brasileira, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, é levar a mensagem de Jesus Cristo a todos aqueles que estão com decreto de morte. O seu e o meu propósito de vida como cristãos é levar a mensagem do Evangelho. Deus nos chamou, Deus nos criou, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós possamos falar dele. Meu irmão, minha irmã, não precisa estar em evidência, não precisa ser um influenciador, não precisa ser um pop star gospel, precisa somente ser um homem e uma mulher de Deus que leve essa mensagem. Para quem, pastor? Para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Nós temos uma vida aqui na terra e nós vamos levar para a eternidade. Nós não levamos nada para o caixão, mas levaremos todas as nossas atitudes para a eternidade. Para o caixão, para essa terra, matéria, nós não levamos nada, mas tudo aquilo que nós fazemos vai nos acompanhar na eternidade. Seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Irmãos, a única coisa que nós precisamos é que no meio da diversidade você vai descobrir o seu propósito, que é ser usado por Deus. Pastor, mas eu não sei. Calma. Esther passou por 1 ano de tratamento. Esther passou por vários momentos que nós vamos falar para frente aqui. Eu só quero dar essa introdução aqui para vocês hoje, do que nós vamos falar é justamente sobre isso. E se você entender que o seu propósito é glorificar a Deus, todas as outras mensagens vai ser fácil de você ouvir, porque você vai entender que tudo que você passar na sua vida vai glorificar a Deus. Nós não podemos ficar preocupados com as coisas dessa vida, irmão. Nós não podemos ficar preocupados com quanto nós vamos receber, com quanto nós vamos ganhar. Quando eu falo isso, eu estou falando que isso não tem que ser a sua primeira busca pela vida, amém ou não? Não estou falando que você tem que ser irresponsável de não trabalhar, de não estudar, de não querer aprender, de não querer fluir, de não querer crescer. Não estou falando isso, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a coisa que você precisa pegar na sua vida é que você precisa glorificar a Deus. Não tem como dar errado o seu negócio, não tem como dar errado a sua profissão, se você glorificar a Deus. Eu não conheço um homem na Bíblia, ou que eu conheça em vida, que glorifique a Deus em tudo que faz e as suas coisas não vão para frente. Ah, pastor, mas quebrou. Cara, quebrou e começou outra coisa nova. Ah, pastor, mas não tem nada. Não é disso que nós estamos falando, amém ou não? Apóstolo Paulo vai dizer para nós que se o nosso coração, se o nosso pensamento, se a nossa mente estão conectados apenas com as coisas da terra, quão limitados homens nós somos, miseráveis homens que somos. Esther decidiu agradar a Deus. Esther decidiu viver o seu propósito em meio à dificuldade, em meio à adversidade. Eles não estavam lutando contra qualquer um, irmão. Eles estavam lutando com Amã, com o anel do rei na mão.
Pensa bem para vocês verem do que nós estamos falando. Quem tinha o anel do rei e selava uma carta, colocava o selo do rei ali, essa carta já era. Tanto é que esse decreto o rei foi saber depois. Ele estava lutando com a ordem, a maior ordem ali do momento. Era uma luta mesmo. Sabe? O maior desafio nosso hoje como igreja, como homens e mulheres do Senhor, é ser um povo que sabe que às vezes vai ter que chorar, às vezes vai ter que perder, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Nosso grande problema é que nós chegamos na igreja de forma errada. Ensinaram para nós de forma errada. Ensinaram para nós que teríamos tudo. Ensinaram para nós que ganharíamos tudo. Ensinaram para nós que a gente podia pedir às nações que nos seria dado. Ensinaram para nós, irmão, que nós seríamos triunfantes nessa jornada. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia de um povo triunfante. Nós lemos a Bíblia de um povo que sofreu. Nós lemos a Bíblia de um povo que para o mundo, comeu o pão que o diabo amassou. Para o mundo nos enxerga assim. Mas mal sabia eles que esse povo que chora, que avança, que cresce, é um povo que está glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você, com a sua história, com as perseguições, com os desafios, com as faltas, com as abundâncias, você está glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus. O seu propósito de vida é o que diz lá na pergunta do Catecismo de Westminster. É glorificar a Deus e ser feliz nele para sempre. Se a gente vê a história dos 12 apóstolos, se a gente vê a história do apóstolo Paulo depois, irmãos, se esses homens inspirassem vocês, eu já estava muito feliz. Se esses homens fossem inspiração de vida para nós. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que não tem volta, tá? Não tem volta. Para cada um de nós que estamos sentados aqui, ouvindo essa mensagem essa noite, eu quero dizer com muita certeza para vocês: você tem um chamado, e um chamado para glorificar a Deus. Pensa nisso todos os dias da sua vida. Eu fui chamado para glorificar a Deus. É isso. Simples. Simples. Porque quando eu entendo que a minha vida glorifica a Deus, quando eu entendo que o meu chamado, sendo ele o que for, irmão, glorifica a Deus, quando eu entendo
que o salário que eu ganho hoje, irmão, você pode sonhar com o salário mais alto, deve sonhar com o salário mais alto, mas que o salário que você ganha hoje é o meio do qual Deus está te dando para glorificar Ele. Porque se você tentar ir para outro lado, estava conversando com o Alexandre aqui, né, Alexandre? O Alexandre parou sua vida por quantos anos? Não vou falar muito não, mas parou sua vida por quantos anos? 5 anos. Quando o Alexandre era jovem, tinha chamado. Ele parou a vida dele por 5 anos. Foi viver o mundo. E assim foi construindo a história. E Deus chamou de novo a sua graça e misericórdia. Alexandre tem chamado para ser pastor. Já pregava, fazia um monte de coisa, mas... E hoje ele fala assim, pastor, eu quero. Está aqui de novo, né, Alexandre? Assim, eu quero, e eu vou começar agora. Não se afaste. Não tem volta. Esse caminho que nós entramos não tem volta, irmão, irmã. Deus te ama, Deus está cuidando de você e você vai glorificar o nome dele, amém? Seja um exemplo de cristão para seus amigos, famílias, trabalho, só seja cristão. O que eu mais quero nessa noite é que você saia daqui entendendo uma coisa. Se você sair daqui entendendo isso, eu estou feliz. Eu fui chamado para glorificar a Deus. A minha vida glorifica a Deus. Amém? Quantos creem nisso? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Eu queria que você fosse sincero com Deus essa noite. Porque você vai descobrir o seu propósito no meio da sua diversidade. Porque você vai descobrir o propósito da sua vida quando você entender que Deus é o Senhor da sua vida. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, nessa noite, fala o nosso coração, Deus. Faça-nos sair daqui com direcionamento da Tua vontade. Nós queremos glorificar o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, todas as coisas são para o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é para o Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor chamou Esther para salvar o seu povo, assim nós entendemos que o Senhor nos chamou nesses dias para uma vida de propósito, para salvar o povo que o Senhor tem chamado, nossos familiares, amigos. Nós queremos estar nessa missão, ó Deus. Nós dizemos sim para todo plano, propósito, todo chamado do Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Ah, Deus, não importa o que vamos passar. Você pode dizer isso para o Senhor: Deus, não importa o que eu vou passar, eis-me aqui para glorificar o seu nome. Eis-me aqui para glorificar o seu nome. Não importa aonde o Senhor vai nos levar, como o Senhor vai nos levar, nós queremos glorificar o teu nome como igreja do Senhor, porque nós acreditamos que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. É para esse tempo que o Senhor tem nos levantados como os filhos do Senhor, como uma nação de sacerdotes.
Uma nação de homens e mulheres que leva outros à tua presença segundo a tua graça. É por isso que o Senhor nos chamou. E assim nós oramos, confiando que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos livrar do mal, e o que o Senhor vai fazer com que cada um de nós vivamos segundo a tua vontade, amor e glória. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, com esse discernimento, sabedoria, instrução do Senhor, que eles possam crescer no Senhor, para a honra e glória do seu nome, é o que nós declaramos, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Quantos creem que o Senhor tem um propósito na vida de vocês? Deus tem uma história através da vida de vocês. Você não é mais um, mais uma. Você é filho e filha de Deus, chamados, comissionados para um propósito. E Deus vai abençoar vocês, irmãos. Deus vai abençoar tudo que vocês colocarem as mãos. Por quê? Porque vocês glorificam o nome dele. É isso. Amém? Não espere os próximos cenas agora, irmão. Agora começa. Agora as instruções virão daquilo que Deus fez com a Esther e vai fazer conosco também, em nome de Jesus. Domingo que vem eu espero vocês aqui para um novo tempo aí no Senhor. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Dá uns 10 abraços aí, estamos encerrados. E até semana que vem, em nome de Jesus.